Vamos lá. Corrente elétrica, cargas elétricas em movimento. A gente vai começar então a ver agora qual é o efeito de se colocar cargas elétricas em um ambiente onde existe uma diferença de potencial, coisa que a gente já viu, né? Corrente elétrica, então, é movimento ordenado de cargas elétricas, né? Como a gente viu lá naquela aula sobre o modelo atômico, as cargas elétricas elas não ficam estáticas, né? Dentro da estrutura de um átomo. Os átomos estão sempre se movimentando, inclusive vocês vão ver um pouquinho mais para frente, em termodinâmica, fenômenos de transporte, ou sei lá que nome dão a disciplina no curso de projetos, vocês vão ver que a temperatura de um corpo está associada exatamente a esse movimento das moléculas dentro de um material. Quando nós temos que este movimento ele é ordenado, né, ele tem um fluxo, né, ele é chamada corrente elétrica que ocorre aí dentro de um condutor como resposta a uma DDP. Como este movimento ele ocorre em um material que mesmo tendo, não, mesmo sendo um material com facilidade de conduzir corrente, né, um condutor elétrico, mesmo assim alguma oposição à corrente elétrica existe. E por conta disso, nós vemos que essa oposição acaba causando um certo aquecimento, né, no material, e esse aquecimento, então, é uma perda de energia que deveria ser traduzida em energia em movimento das cargas, e ela acaba sendo desperdiçada, né? Ela acaba sendo aí desperdiçada mesmo, né? Como sob a forma de calor, tá? Então, por isso, o efeito Joule, que é exatamente o nome que se dá a essa perda de energia por conta do calor, por conta da geração de calor, ela é importante para que a gente consiga entender aí como é que ocorre o processo, inclusive de perda de corrente, né, perda de energia ao longo de uma transmissão de corrente elétrica. Tá? Então, é o fenômeno chamado de efeito Joule. Então, o que é efeito Joule? Efeito Joule é o processo de aquecimento, por exemplo, de um fio, quando a gente tem uma corrente circulando por ele. Esse aquecimento, obviamente, é indesejável na maioria das aplicações, e quando a gente quer exacerbar, que a gente quer realmente gerar calor a partir da energia elétrica, aí sim a gente coloca um material que oferece uma resistência maior à passagem da corrente elétrica. Por exemplo, como é que funciona um chuveiro elétrico? Né? A gente liga o chuveiro numa diferença de potencial, e esse chuveiro tem dentro dele um material que se opõe à passagem da corrente elétrica na medida correta do projeto. Ao passar por esse elemento, que é o resistor, parte considerável da energia que carregava esses elétrons, essas cargas elétricas, ela é convertida em aquecimento, que reverte aí numa mudança de temperatura da água. Tá? Tudo bem até aí, gente? Professor, Sim? esse aquecimento do efeito Joule é aquele fenômeno que o Rutherford dos elétrons bateram nos núcleos, nessas coisas aradas que tem na Sim, molécula aí, certo? Ah, beleza, sim, então. isso mesmo. Obrigado. Quando você estiver vendo a parte de energia lá na Física 1, Física 2,
você vai ter que a energia cinética é metade da massa vezes velocidade ao quadrado, Certo. né? Quando ocorre um choque pense no seguinte, o elétron ele foi direcionado para se deslocar num fio, né? E aí, como ele passa por um resistor, ele vai se chocando contra as moléculas desse material. Nesse choque, ele vai ter uma redução de velocidade, né? Porque ele se choca com moléculas mais massivas. Para onde vai essa energia cinética? Ela vai ser convertida em energia térmica via efeito Joule. Beleza. Tá? Professor, além do chuveiro, que outro produto pode fazer que utiliza o calor, além do chuveiro? Chuveiro elétrico, ferro elétrico, lâmpada de tungstênio, aquela de filamento, ferro de soldar, todos esses, todos aquecedores, aquele aquecedor que o pessoal chama de rabo quente, né? O ebulidor elétrico que é usado muito em obra, fogão Professor, as elétrico. caldeiras elétricas também, né? Também. Caldeira elétrica, o próprio aquecedor elétrico, aquele que o pessoal chama em obra de rabo quente, que eles usam para esquentar água e fazer café. O fogão elétrico, não de indução, o fogão elétrico mais tradicional, aquele que o pessoal leva geralmente para camping, né? Que tem uma boca só. Enfim, tem uma série de aplicações aí. Isqueiro de carro, né, professor? Oi? Isqueiro de carro, né? Isqueiro do carro também, né? Todos eles têm aí uma aplicação desse efeito Joule, né? E na prática, né, o efeito Joule, quando você quer que ele ocorra, é ótimo, né? Mas a gente não consegue eliminar totalmente o efeito Joule quando ele não é desejável, né? Então, um dos problemas que teve, né, durante bastante tempo nos aparelhos eletroeletrônicos, teve, não, ainda tem, né, na redução do tamanho deles, é exatamente o efeito Joule, né? Você precisa de um espaço dentro de um aparelho eletroeletrônico para conseguir jogar esse ar quente, né, que ele acaba gerando, esse calor todo para fora. Por exemplo, os computadores, eles têm a ventoinha, né? A ventoinha nada mais é do que um pequeno ventilador que tem como função dispersar o ar quente que se forma ali em torno dos componentes eletroeletrônicos, apesar de ser usado ouro, de ser usado toda uma série de tecnologias para reduzir o efeito Joule, você não consegue zerar, né? Então, nos equipamentos eletroeletrônicos, existe inclusive uma perda de performance considerável. Os computadores seriam mais eficientes se eles tivessem perdas menores por aquecimento, né? Mais eficientes e também não só na questão do uso da energia elétrica, mas também a gente observa que essas máquinas, na medida em que elas vão aquecendo, elas têm uma queda na performance de funcional mesmo, né? Os computadores ficam mais lentos, né? Pode até queimar, Professor, viu? Sim? nesse assunto de computadores aí, o computador quântico, o pessoal está falando, ele usa o mesmo modelo desse de energia, assim, do que é o microchip hoje, ou é outra tecnologia Uma tecnologia. Não, a tecnologia é diferente. A tecnologia quântica aí ela está baseada em salto quântico, né? Em alguns processos que não ocorrem. não Se tem bem que no... efeito Joule, então, né? Ah, tem, sempre tem. Tem? Sempre tem. Você não consegue se livrar do efeito Joule. Você consegue reduzir bastante o efeito Joule, né? Certo. Assim como os materiais usados atualmente, né? Você tem uma redução considerável do efeito Joule, né? Tanto é que os componentes eletroeletrônicos reduziram bastante de espaço, né? Por exemplo, a tecnologia do LED, ela tem muito menos efeito Joule que o LCD. Por isso, dentre outras coisas, né?
mas uma importante é que o LED tem uma capacidade aí muito mais interessante, por isso as TVs ficaram mais finas. Sim. Vocês devem ter observado por quê? Porque o LED ele tem uma perda muito menor via efeito Joule, né? E isso permitiu que a televisão ficasse bem mais fina e o computador também, né? Além de ser mais leve, porque não tem o cristal líquido, e não ter o problema de escorrer, né? O cristal líquido, eu não sei se alguém já teve a desagradável experiência de ter uma tela que o cristal escorreu. O que você faz? Não faz mais nada, né? Escorreu o cristal, você perde a tela, né? E por conta disso, também, desse movimento do cristal, a gente tem aí um aquecimento maior, uma perda maior por efeito Joule. Então, a medida supercondutividade, sim, a ideia da supercondutividade é exatamente ter uma redução drástica dessa perda, né, por calor, mas não é 100%, claro, né? Sempre tem aí. Não tem jeito, né? Você tem choque de elétron com o núcleo, ele vai ter uma desaceleração. Nessa desaceleração, ele converte essa energia em energia radiante, e essa energia radiante, uma das consequências dela é a subida de temperatura. Não é uma coisa possível, né? Você teria que mudar a natureza, digamos assim, para conseguir chegar nessa condição aí de efeito zero, né? Tá? Era essa a pergunta? Sim, professor. Eu imaginava que, quando falava de tecnologia de computador quântico, eu estava imaginando que eles já tivessem eliminado essa coisa do calor, sabe? Do calor. Não, o quântico aí é muito mais porque você usa saltos quânticos, né? Mas se você também... a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o modismo, né? A existência do transistor, né, do transistor e na sequência do circuito integrado, ela já ocorre por um fenômeno quântico chamado efeito Hall, também chamado efeito tunelamento, que é um processo que não ocorre, não seria possível ocorrer sem o comportamento quântico da matéria. Então mesmo as TVs transistorizadas lá dos anos 70, elas já tinham aí um quê de física quântica nelas, né? Aquela tecnologia não é possível sem essa tecnologia. Perfeito. Ok? Obrigado, professor. Nada, imagina. Falar um pouquinho sobre o sentido da corrente elétrica, que gera alguma confusão, especialmente quando vocês vão consultar aí outros materiais. A corrente elétrica real, ela ocorre por deslocamento de elétrons. Então, é o sentido das cargas negativas. Por questões históricas, antes de ter esse conhecimento de que quem se deslocava é elétron, de que os átomos são compostos da maneira como a gente conhece hoje, acreditava-se que quem se deslocava era a carga positiva. E alguns livros e alguns manuais de eletrotécnica, especialmente, eles usam o que a gente chama hoje de corrente convencional, que é a corrente positiva, que seria o oposto da negativa. É como se, ao deslocar cargas negativas da esquerda para a direita, você deixasse um rastro de ausência de cargas elétricas, portanto, de sobra de carga positiva no sentido oposto. Então, muito cuidado. Aqui, nessa disciplina, a gente vai usar sempre a corrente real, a corrente de elétrons, tá? Mas, eventualmente, vocês podem consultar algum material ou terem contato com algum livro, né, em que seja usada a corrente convencional,
que tem um sentido oposto ao que a gente vai usar aqui, tá? E aí é bom não misturar alhos com bugalhos, tá? Professor, em termos de cálculos, essas coisas interferem alguma coisa ou não? Pode interferir nas malhas. Se você misturar malhas na hora de fazer a tensão, né? Calcular a tensão máxima numa malha, se você misturar uma corrente e Sentido outra, outro? você pode chegar. Você tem que usar sempre, ou um ou outro. Vai fazer o cálculo usando corrente convencional, usa corrente convencional para tudo. Vai fazer o Entendi. cálculo usando corrente real, só não... porque senão você vai ter correntes nos sentidos opostos circulando no mesmo material, né? Na sua Tá certo. previsão, o que não vai ocorrer, né? Tá? Beleza. Existem dois tipos de corrente. A corrente contínua, que a gente vai começar estudando ela, onde a gente tem sentido e intensidade constante, tá? E aí a diferença de potencial ela é contínua. Por exemplo, quando vocês têm aí qualquer equipamento que vocês estejam usando, né? Mouse, se for um mouse sem fio, calculadora, qualquer coisa que seja ligada aí com pilhas e baterias, vocês estão usando corrente contínua. Por quê? A pilha e a bateria ela não inverte, né, a diferença de potencial. Quando você coloca uma pilha, você vai do negativo para positivo, negativo para positivo. Se tiver 2, 3, 4 pilhas, você vai ter elas aí acopladas de maneira em que ela conduz a carga elétrica do negativo para o positivo. Ela não tem variação nesse sentido, ao contrário dos geradores de corrente alternada, né, quando a gente trabalha, por exemplo, com um aparelho ligado na tomada de casa, usualmente esse aparelho usa corrente alternada, onde a gente tem uma variação da diferença de potencial, mais, menos, menos, mais. Ela fica invertendo e isso faz com que a gente trabalhe com corrente alternada. Inclusive, corrente alternada tem a questão dos ciclos, né? Que é 50 Hz, 60 Hz, que faz... O que significa isso, né? É exatamente uma medida de quantas vezes por segundo esse sentido ele é alternado, né? Hertz é inverso de segundo, né? Então, 50 Hz significa 50 ciclos por segundo, 50 inversões no sentido aí da DDP, tá? O porquê disso, né? Por uma série de razões que a gente vai entendendo aos poucos ao longo desse curso, mas ela acaba sendo uma forma de gerar energia muito mais barata e com muito menos perdas quando a gente faz a geração a longas distâncias, que é o que a gente faz muito comumente hoje, né? De onde vem a energia que a gente está consumindo agora? Vem de alguma usina hidrelétrica, perdão, ou termoelétrica. Infelizmente, atualmente, a gente tem muitas termoelétricas em funcionamento. De alguma termoelétrica que está situada a longas distâncias de onde nós estamos, né? Então, para permitir isso, para possibilitar isso, a gente trabalha com o sistema de corrente alternada. Prós e contras, né? Quem quiser se aprofundar nisso, é um capítulo da história muitíssimo interessante, diga-se de passagem, que vem aí todo o pano de fundo do embate entre o Nikola Tesla, que está muito em moda ultimamente, sobretudo por conta da questão aí do carro elétrico, né? O Tesla era um defensor da corrente alternada, foi ele, inclusive, o cara que resolveu o problema, né? Em que ninguém sabia fazer motor com corrente alternada. Hoje em dia, praticamente todos os motores que a gente usa têm essa tecnologia, mas existia um grande defensor da corrente contínua, que era quem sabe o nome? Quem é que defendia a corrente contínua? Ninguém sabe. Thomas Edison? Thomas Edison era o defensor da corrente contínua, né? Por vários motivos. O primeiro deles era uma tecnologia que ele já dominava, né? Então ele tinha condição de fornecer
todo o processo com corrente contínua facilmente. Segundo, era um processo, eu diria que, pelo menos na concepção dele da época, que seria mais lucrativo para ele. E o grande argumento que ele tinha contra a corrente alternada é que quando essa transmissão é feita a partir de usinas em longa distância, para transmitir em corrente alternada a gente precisa de uma voltagem muito alta, né? E ele argumentava que essa voltagem muito alta poderia causar acidentes, dizia que as pessoas iam morrer eletrocutadas porque teriam fios, né, etc, etc. Ele pensava numa transmissão aí com fios talvez mais baixos. Obviamente ele não tinha ideia do que se faz hoje, né? O fato é que com a corrente contínua a voltagem seria de fato mais baixa. Porém, nós teríamos uma série de problemas e limitações. Uma delas seriam centrais elétricas seria hoje mais ou menos a cada quarteirão, né? Porque para manter essa corrente contínua, a gente vai ver que precisa de uma série de centrais elétricas, não basta uma só. Hoje, com a opção pela corrente alternada, o que nós temos quase que a cada quarteirão ou blocos aí de cidade, o transformador, né? Mas não uma central, que é muito mais barato. Então, a corrente elétrica alternada chega com uma altíssima voltagem, uma voltagem de fato perigosa, né? E a gente faz uma transformação nessa rede e a energia que chega às nossas casas já vem com a voltagem adequada, aí, os 127 volts, né? mais e menos. Tá? No caso da tecnologia do Edison, teria o problema de realmente ter que ter centrais para manter esse fornecimento de energia. E ainda um problemão, né? Os motores de corrente contínua, eles sofrem um desgaste maior do que os motores de corrente alternadas. Então, tem uma série de prós e contras, vale a pena aí pelos History Channels e pelo YouTube vocês entenderem um pouco dessa discussão, sem criar, o pessoal fica torcendo, né? Tem gente, eu sou a favor do Tesla, eu sou contra o Tesla e tal. Não tomem partido de ninguém, é uma briga tecnológica, né? Também não caiam na ideia ingênua de que o Tesla era um sacerdote que não ligava para dinheiro. Ele ligava bastante para dinheiro, é só estudar um pouquinho a vida dele. O Thomas Edison também. Era só uma briga tecnológica aí de dois caras que queriam, cada um deles, impor suas ideias e todos eles queriam lucrar bastante com isso. Okay. Então, hoje, essencialmente, o que chega nas nossas casas, corrente alternada, tá? A gente vai começar com a corrente contínua, dentre outros motivos, porque ela é mais fácil de entender e de lidar com ela, tá? A intensidade da corrente elétrica é medida pelo quê? A quantidade de carga elétrica que atravessa o condutor, uma seção reta, né? Como se eu fatiasse o condutor, por aqui, por essa área, vai passar uma carga Q num tempo ΔT. Então, Coulomb por segundo, tá? Ampere é, essencialmente, né? 1 ampere é 1 Coulomb por segundo, tá? E é por isso que o ampere acaba sendo uma unidade muito alta, né? Já que ampere corresponde a Coulomb por segundo, e Coulomb é uma quantidade alta de carga, então é muito comum que a gente trabalhe com miliampere, né? Que é o 10 a menos 3 ampere, ou até microampere, que seria a milionésima parte do ampere, né? Uma corrente de 1 ampere não é uma corrente baixa, né? Vocês veem, inclusive, que os disjuntores
eles colocam lá os limites de 10 ampere, 20 ampere, né? Então, no total, né, que passa, né, de corrente. Então, é uma corrente bastante alta. A maioria dos equipamentos eletroeletrônicos que vocês usam tem uma corrente aí na faixa do miliampere, tá? E energia elétrica? Energia, por definição, tá? Energia dividido por tempo, essa é uma definição geral, não só para eletricidade, é potência, tá? Então, o que significa um aparelho potente? É um aparelho que fornece grande quantidade de energia em curto espaço de tempo. Vamos pegar como exemplo um que eu acho que é fácil para todo mundo pensar, né? Chuveiro elétrico. Por que o chuveiro elétrico é um grande vilão de consumo? Porque ele tem alta potência. Por que ele tem alta potência? Todo mundo já olhou um chuveiro elétrico e vê que, né, que dentro ali daquele bujo dele, né, se ele for um modelo mais convencional ou se for mais um modelo de ducha, mas o chuveiro elétrico não é um objeto muito grande. A água passa por ele, enche aquele recipiente que ele tem, né, fluxo contínuo, e ela fica ali frações de segundo, alguns segundos, um tempo muito curto, né? E nesse tempo muito curto, ela entra com a temperatura da caixa d'água. Quem quiser saber qual é, bota o chuveiro no frio e vai sentir. Se for um dia frio, bota só o dedinho, porque já é suficiente. E quando você liga o chuveiro, essa água sai numa temperatura consideravelmente mais alta, mais confortável. Então, essa mudança de temperatura, né, essa mudança de estado energético da água, ela ocorre num tempo curto. Por isso, os chuveiros são elementos de alta potência. Então, muita energia em pouco tempo. Tá? Potência elétrica é medida em quilowatt. Na verdade, quilowatt, né, watt é joule, unidade de energia, por segundo, tá? Ou seja, energia por tempo, que é a unidade padrão de potência. A energia elétrica pela qual nós pagamos, ela vem nessa unidade estranha aqui, né, na conta de luz, que é o quilowatt-hora, né, porque não é uma unidade prática, e ela não vem do Sistema Internacional de Unidades, né? O Sistema Internacional de Unidades, a energia elétrica seria medida em joule, né? Aqui ele mistura hora com o watt, então ficaria o que significa, né? 1 kWh são 1000 joules por segundo vezes hora de consumo, tá? Então, uma unidade híbrida, portanto, não pertence ao Sistema Internacional de Unidades, é então uma unidade usada aí só para questões comerciais, por questões práticas mesmo, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Eu vou liberar. Professor. Deixa eu liberar aqui para vocês uma atividade para vocês exercitarem aí esse conhecimento, né? Na próxima aula, já dando um spoiler da próxima aula, o que a gente vai fazer? Vocês vão ter a lei de Ohm, que estabelece a relação entre a corrente que passa por uma resistência e a diferença de potencial imposta a essa resistência. E aí, com isso, a gente vai poder começar a estudar os circuitos resistivos, tá? Então, a gente vai ficar um tempinho nos circuitos resistivos, para associação de resistências, etc, etc. Depois, a gente vai inserindo outros elementos nesses circuitos. Vamos passar para o circuito resistivo capacitivo, né, RC, e assim a gente vai tendo circuitos um pouco mais elaborados, embora assim,
Eletricidade aplicada, 1. Né? A gente não está indo para eletricidade industrial. Vocês vão ter outras disciplinas para tratar disso. Por isso, não se assustem por enquanto, né? Deixa eu só procurar aqui o exercício e eu já libero para vocês. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade em perguntar. Professor, Sim? o senhor estava comentando a respeito de frequência. As frequências geradas aqui no Brasil, aliás, a frequência, de um modo geral, ela é a partir do projeto do gerador. É, assim, é construtivo, a pessoa pode escolher a geração que quer. Como que vamos supor, 60 Hz? Às vezes eu não entendo, assim, construtivamente um projeto, como que seria um gerador, sei lá, por que ele é 60 Hz? Tá. Ele tem a ver com a construção, sim, né, com o Sim. projeto. E, inclusive, a gente tem um problemão aqui que, sinceramente, eu acho que ninguém consegue entender, porque no projeto de Itaipu, eu já vi várias razões para isso, nenhuma delas me convenceu. O Brasil trabalha com uma frequência que é diferente da frequência adotada no Paraguai, né? E a Itaipu é binacional, né? Então, parte da energia fica para o Brasil e parte da energia fica para o Paraguai. O Paraguai consome tão pouca energia, né? Ele é tão menor que o Brasil, que eu não sei se hoje ele já consome a parte da energia que cabe a ele, né, como país. Mas até onde eu sei, a maior parte do que deveria ser consumido lá pelo Paraguai é vendido para o Brasil. O que torna mais difícil ainda entender por que a eletricidade é gerada no padrão paraguaio, que é diferente do padrão brasileiro. O que isso gera? Isso acarreta um custo muito, muito grande para nós, do lado brasileiro, de transformar essa energia. Por quê? Porque o Brasil trabalha com 60 e o Paraguai trabalha com 50, tá? Então, o que acontece com isso? A gente tem que transformar isso, tá? Nossa, E exatamente, é uma espécie perda de surreal, né? surreal. E esse sistema tem a ver já com a turbina, né? Que é quantas vezes por segundo ela gira, Ah, entendi. tá? A gente vai ver mais adiante que, nesse caso, a corrente elétrica e a tensão, ela é gerada a partir de um campo magnético em movimento, né? A gente não estudou campo magnético ainda, Caiu mas a daqui a ficha aqui, professor. tá? Então tem a ver com essa questão do campo magnético, quantas vezes que ele revolve por segundo, tá? Espero ter aí respondido a sua. Não, sim, agora que eu me toquei, verdade, não. Eu tô. Nossa. A gente vai ver isso com bastante calma ainda, tá? Sem. Aí vai ter a ver com o jeito da construção das pás da turbina, aquela coisa toda de mecânica, né? Sim, tudo isso. Que na verdade o que você está fazendo? Você tá colocando um campo magnético em movimento. É por isso assim, quem não está entendendo do que a gente está falando, não tem nenhum problema, porque a gente ainda vai falar sobre isso, tá? É um assunto que a gente ainda está um pouco longe de chegar nisso. Mas tem a ver com essa inversão
Pense no seguinte, quando você quer gerar uma corrente elétrica a partir de um ímã, o que você faz? Você fica balançando o ímã, né? Sim, Então, quando ele está indo da esquerda para a direita, você gera a corrente num sentido. Quando ele volta, em outro sentido. É quantas vezes você faz essa inversão por segundo? sim, Só? sim, entendi. Beleza. É que Pesso- eu cheguei a trabalhar na mecânica pesada, onde foi feito não na minha época, né? A Hum. Itaipu era bem posterior quando eu entrei. Mas eu cheguei a trabalhar com alguns modelos de turbinas, tipo aquela Pelton, Kaplan, sabe, professor? Tá. Mas só que assim, eu só trabalhava na parte da mecânica. O gerador não era feito aqui em Taubaté, era feito, sei lá, era vinha de era outro grupo da Áustria que fazia. E eu ficava ali a parte da mecânica, mas dessa parte de geração mesmo, o departamento de projeto era em outro lugar. Daí eu ficava boiando, falei, caramba, bem, é coisa de mecânico, né? Mas agora eu entendi. Aqui, a especificidade aqui é mais turbina mesmo, né? Sim, aqui não tem até onde eu saiba, não tinha o departamento de geração mesmo, ou seja, do gerador em si, né? Uhum. E, Quem e deve ficava. saber onde isso era feito e como era feito, não sei se você já tem aula com ele, o professor Antônio Tonini. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.